realmente vai revolucionar o nosso futuro. É sobre isso que a gente vai falar agora em mais uma entrevista exclusiva do Gas Conecta, diretamente aqui do nosso estúdio de podcast no Impact Hub. E olha, eu tô com uma mesa aqui muito sensacional, que muito nos orgulha, mas eu quero que cada um se apresente e conte um pouquinho da sua história pra gente começar esse papo. Juan, por favor. Primeiro as damas, né? Ladies first, vamos lá. Ladies first, always. Obrigada. Bom, eu sou a Giza Akel, partner da Academic Ventures e agora representante da ESPM aqui na região do Paraná. A gente está muito orgulhoso, muito feliz de hoje promover a nossa primeira formação, né, trazer o nosso primeiro Dynamics aqui para a ESPM. Hoje a gente está aqui no estúdio do Impact Hub Casa Miller, onde inauguramos as operações ESPM no Paraná, com uma dupla incrível que está aqui conosco. A gente não podia deixar de aproveitar essa deixa para gravar aqui um podcast para o Gas. Juan. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite para a gente estar aqui com vocês, estreando, né, esse tema, né, da área de tecnologia. Para nós é uma honra estar aqui novamente em Curitiba, uma cidade que eu gosto tanto. E que a gente, foi surpreendido, como o Milagre mesmo fala, né? Quando a gente fala de Curitiba, todo mundo fala, esquece o casaco. Pô, cheguei aqui, eu tive que tirar o casaco. Trouxeram um calorzinho bom. Pô, eu saí de Florianópolis com 10 graus, cheguei aqui com 30. Ontem tava também, né? Então, não sei que espaço-tempo que o pessoal tá acompanhando, mas a gangorra tá grande aqui. Exato. Mas, me apresentando, então, meu nome é Juan Pablo Boeira. Eu sou colombiano, mas eu acho que eu não tenho mais sotaque. Na verdade, eu acho que eu tenho sotaque de gaúcho. Né? Basicamente, por que eu vim aqui falar sobre inteligência artificial? Basicamente, eu trabalho e estudo inteligência artificial há 14 anos. Né? Então, eu fiz especialização em inteligência artificial, fiz 2 no MIT, nos Estados Unidos, fiz em Harvard, fiz no INSEAD, no Vale do Silício. Depois eu fiz a formação em engenharia de prompt na OpenAI, que é a criadora do ChatGPT. Depois eu fiz mestrado em inovação e inteligência artificial, fiz doutorado em projeção de cenários futuros com inteligência artificial e doutorado e pós-doutorado em inteligência artificial, mas com a computação, com a mecânica quântica turbinando a inteligência artificial. E atualmente eu sou vice-presidente de inteligência artificial da Abstrato. E fui o primeiro Top Voice LinkedIn de AI do Brasil. Né? Uou, que currículo, né, Mi? Sensacional, sensacional. E Rafa? Tinha que ter me apresentado antes, né? Porque já acabou toda a graça aqui, mas tudo bem. Acho que pelo sotaque vai dar pra ver durante o podcast que eu sou mineiro, sou de Belo Horizonte. Nos conectamos em Florianópolis esse ano, porque apesar de não ter toda a trajetória e o currículo do Juan, talvez eu seja uma das pessoas que está mais all-in, né, no jogo da inteligência artificial do Brasil. Inclusive eu mudei de cidade porque eu desenvolvi assistentes de inteligência artificial que me direcionaram para qual cidade era melhor para eu morar de acordo com o meu estilo de vida. Então eu tive que conhecer minha noiva de mudar, mas assim, eu estou no jogo da inteligência artificial de fato, na prática, mudando a vida das empresas, mudando a vida das pessoas. Então, eu aprendi a criar e a desenvolver soluções que realmente a gente começa a tirar do papel o que a gente vê. Eu acho que o ChatGPT começou a fazer muito bem isso, né, com uma ferramenta que deu possibilidade das pessoas usarem. Então, esse é o meu foco. A gente, inclusive, sair daqui hoje, as pessoas criando seus próprios assistentes para elas se tornarem mais produtivas. E o milagre é só sobrenome mesmo, eu não faço milagre nenhum. Realmente só inteligência artificial mesmo. Às vezes faz, né? Com inteligência artificial tem coisa que parece até milagre. Isso. É desse jeito. Tá aí vocacionado, né? Já nasceu vocacionado para fazer milagre, agora tem a ferramenta correta, a inteligência artificial, para nos apoiar. Bom, Juan, acho que a gente podia começar falando um pouquinho justamente sobre isso, né? Inteligência artificial é um assunto que tá hypado, né? Todo mundo falando muito, comentando muito, e é difícil da gente conseguir enxergar exatamente para que caminho os negócios devem usar, como é que devem usar, e se é que devem usar, né? Tá todo mundo colocando nas suas agendas. Será que faz sentido para todo mundo? E como é que faz sentido? Quando é que faz sentido? Quais são os caminhos aí que a gente pode começar a trilhar para aquelas pessoas que estão olhando para trás e pensando, meu Deus, inteligência artificial, tá todo mundo falando sobre isso há mais de um ano e eu ainda não saí do lugar. Como sair do lugar? Uma ótima pergunta para a gente começar esse bate-papo, essa reflexão. Eu queria começar fazendo uma correção aqui, então foca em mim aqui, por favor, porque eu queria dizer o seguinte: o milagre ele é muito singelo, ou seja,
ele é até envergonhado. Então eu quero dizer para vocês que ele faz milagre sim. Foi assim que eu conheci ele e sem dúvida alguma, o Milagre é o melhor desenvolvedor de assistentes e agentes de IA do Brasil, disparado. Então eu queria fazer esse disclaimer porque eu trabalho com concepção de projetos de inteligência artificial. Então a minha função é fazer a estrutura, a arquitetura do projeto, a função dele é entregar. E não tem ninguém no Brasil que eu confie mais do que o Milagre para fazer. Então ele faz milagre sim, é que ele é muito modesto, né? Então, mas respondendo objetivamente a sua questão, basicamente para responder isso a gente precisa fazer algumas conexões antes. Primeiro que a inteligência artificial é um assunto na verdade, desde os gregos antigos. Então é um assunto milenário. O conceito de inteligência artificial veio lá da Grécia Antiga. Logicamente que a gente começou, né, que o conceito de IA prático ele foi estruturado pelo Alan Turing, lá em 1950. E aliás, quem quiser começar esse letramento com a base da inteligência artificial, eu recomendo fortemente o artigo que ele escreveu em 1950. Eu até hoje, olha que com tudo que eu estudei, eu nunca vi um artigo melhor do que o dele de 1950. A única coisa é que ele não chama de inteligência artificial, ele chama de máquinas pensantes. O termo inteligência artificial ele foi cunhado pela primeira vez lá em 1955 na conferência de Dortmund, uma reunião que 10 cientistas lá fizeram. Então quer dizer, tá longe de ser um tema novo. A questão é que o que acontece? Eu fiz um estudo no doutorado que do dia 30 de novembro de 2022, que foi quando o ChatGPT 3.5 veio à tona de maneira mais popular, que popularizou, né, a inteligência artificial generativa, que é uma rede neural, é um LLM. A partir daquele momento, 30 de novembro de 2022, daquele dia em diante, todos nós, eu digo nós, pessoas e empresas, teríamos 1000 dias para frente para fazermos um letramento em inteligência artificial. Esse 1000º dia termina no dia 26 de agosto de 2025, mais conhecido como ano que vem. Ou seja, nós estamos falando aí de 375 dias, levando em consideração que hoje é dia 16 de agosto. Então, você, humano do futuro que estiver nos assistindo aqui, lembre-se, você tem até o dia 26 de agosto de 2025 para construir um letramento em inteligência artificial. O que significa na prática um letramento em inteligência artificial? Eu gosto de fazer uma analogia com a internet, né? Então, lá na década de 90, se falasse para qualquer um de nós aqui, você daqui a 20 anos você vai passar 24 horas por dia na internet, você vai trabalhar na internet. Eu me lembro que eu tive um chefe meu que dizia o seguinte: Juan, para que nós vamos ter e-mail se eu posso mandar carta? Eu tive um amigo meu que disse: eu não preciso de site, eu vejo notícia na TV. Então, isso que hoje, passado 20 anos, são bizarrices, vai acontecer com coisas muito triviais com a inteligência artificial, só que não vai levar 20 anos, vai levar 3. O que era para acontecer em 100 anos vai acontecer em 10, e o que era para acontecer em 10 vai acontecer o ano que vem. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, para encerrar essa parte, passar para o Milagre, porque ele traz para a prática. Daqui para frente a gente tem 2 tipos de pessoas e empresas. Os que entendem os benefícios da IA e transformam a inteligência artificial como uma extensão das habilidades humanas, e aí passa a ser muito mais produtivo e produtivo. E os negacionistas e as negacionistas da inteligência artificial, que aí eu digo o seguinte: desliga o computador do modem e volta para a máquina de escrever, porque lá vai ser o teu lugar, não vai ter espaço. Ou seja, não é que quem não, por exemplo, hoje, se você pegar um smartphone e você não souber mandar um WhatsApp, fazer uma pesquisa no Google, mandar um e-mail, não é que você perdeu o emprego para a internet. Você não está habilitado ou habilitada para ingressar ou estar no mercado de trabalho. É exatamente a mesma coisa com a inteligência artificial. Quem não minimamente dominar o que nós vamos abordar nesse nosso letramento e desenvolvimento de IA, não é que vai perder o emprego para IA, mas vai sim perder o emprego. E não é daqui a 5 anos, é o ano que vem. Está tudo muito rápido. Vai perder o emprego, primeiro, para quem dominar a IA, e segundo, mais do que isso, não estará mais habilitado para ingressar no mercado de trabalho. Então eu costumo dizer o seguinte:
Nós, da nossa geração, de Homo sapiens para cá, nós temos 2 momentos na história da humanidade. É antes de Cristo e depois de Cristo, e antes da IA e depois da IA. E aí, como é que a gente coloca isso aí na prática, né? Porque quando a gente fala de inteligência artificial e quando as pessoas são apresentadas, né, para essa tecnologia, existem 2 visões muito distintas, a da catástrofe e do extremo otimismo. Como é que a gente lida e como é que a gente faz para pegar tudo isso de uma vez e aprender, colocar os nossos negócios, as nossas empresas e a gente mesmo com velocidade, né? Nessa velocidade exponencial maluca. Eu acredito que isso é muito questão de perspectiva. E aí eu vou trazer um exemplo que é muito bom. Quando a gente compara, por exemplo, a visão que nós brasileiros temos, ou até uma visão ocidental, não vou nem pegar brasileiro, mas uma visão ocidental de tecnologia. Eu acho que nós brasileiros, a gente acaba importando uma visão muito americana em tudo. E o que acontece é que a gente não produz tecnologia, a gente importa tecnologia. A gente não produz os computadores, a gente não produz chip de ar, a gente não produz, a gente sempre importa tecnologia para a gente conseguir utilizar. O sonho do brasileiro é o iPhone, então assim, quando a gente pega uma perspectiva oriental, os asiáticos eles desenvolveram nos últimos anos com base na tecnologia. Então, quando a gente pega a China está aplicando educação e inteligência artificial para crianças de 5 anos. Isso mostra, a Singapura está aplicando treinamento. Eu até postei no Reels no Instagram ontem que o presidente de Singapura anunciou um programa de letramento em IA para pessoas acima de 40 anos. Então, assim, a perspectiva que eles olham a educação e inteligência artificial é muito boa. Por quê? Porque a inteligência artificial trouxe avanços. Então, doenças socioeconômicos trouxe avanços. Então, a perspectiva do olhar da tecnologia é muito grande. Já a perspectiva do brasileiro, como a gente está situado do lado ocidental e como a gente não produz, parece ser uma ameaça. Porque a gente tem que importar, então se eu estou importando sempre uma tecnologia, então isso até geopoliticamente passa a ser uma ameaça. Então, eu gosto de fazer essa troca de perspectiva por conta disso. A mesma tecnologia tem gente olhando como ameaça, como vai tomar meu trabalho e tudo mais, tem gente falando, não, é uma oportunidade. Então, minha sugestão, inclusive, é não olhar como ameaça e olhar como oportunidade. Por quê? Porque se você tá nesse cenário, é o que o Juan falou, não vai ter meio termo. Ou realmente você pode correr o risco de amanhã a inteligência artificial afetar diretamente o seu trabalho, ou você pode entender e fazer parte dessa revolução. Ou você pode começar a trabalhar com a internet, entendendo que a internet vai chegar e vai dominar. E trazendo para um aspecto mais prático, né, para a gente começar a dimensionar isso, a inteligência artificial ela traz, por exemplo, 2 vantagens que eu gosto de citar, que são benefícios diretos que as pessoas começam a perceber nas empresas, no mercado de trabalho, de maneira geral. O primeiro é um conceito de hiperpersonalização em escala. Porque quando a gente começa a trabalhar, eu estudei administração, então quando a gente estudava administração, a gente entendia que a gente tinha um modelo de padronização de processos e que permite ganhar escala, ou a gente vai ter um atendimento boutique, um atendimento personalizado, né? E esse mundo é muito diferente desse. Quando a gente olha para o mercado, a gente vê isso. Tem empresas que dão um atendimento super personalizado, outras que realmente focam ali em massificação e processos automatizados. Só que agora a gente consegue entregar um processo automatizado para dar escala, só que totalmente personalizado, porque é uma IA que está entendendo suas dores de maneira única, conversando com você, montando o projeto perfeito para você. E isso não era possível, ou seja, está desbloqueando uma nova feature no mundo dos negócios, que é essa hiperpersonalização em escala. E uma segunda coisa, que é a questão de você realmente ganhar tempo. Então, uma vez assistindo uma palestra, esse ano, o palestrante comentou o seguinte: olha, existem 3 pessoas no mundo. A pessoa que compra tempo, a pessoa que vende o tempo e, geralmente, quem ganha dinheiro, que é a pessoa que sabe escalar tempo. E aquilo ficou na minha cabeça, porque eu falei, cara, é exatamente isso que eu faço com inteligência artificial. Eu consigo criar assistentes de agentes de IA, que enquanto eu estou dormindo, enquanto eu estou aqui no podcast, igual eu falei, minhas redes sociais estão sendo alimentadas por IA, meu blog está sendo alimentado por IA, o atendimento do meu negócio está acontecendo com IA, então eu estou literalmente
conseguindo multiplicar o meu tempo, trazendo mais eficiência operacional. Então, e eficiência operacional não é algo novo, mas você trazer eficiência operacional com IA é algo novo. Então, são duas coisas que já são reais no mundo de hoje. Perfeito, gente, bacana a gente pensar nesses paradigmas, né? A gente ter essa possibilidade de agora fazer essa escala com personalização, ou seja, a gente está contrapondo aí dois paradoxos, né? Que a gente antes tinha a perspectiva de atuar de uma única maneira e agora a gente pode fazer justamente a combinação das duas. Tá aí um dos benefícios, né? Da gente trazer a aplicabilidade da inteligência artificial para os negócios. Queria bater mais um pouquinho nessa tecla, Juan. Queria que você contasse para nós, porque a gente tem aí um cenário de evolução do nosso contexto de inovação no Brasil, né? Das empresas fazendo seus processos de transformação digital, mas a gente ainda percebe que tem uma escalada para a gente fazer com relação a isso. A questão da inteligência artificial, vocês entendem que a gente vai ter que trocar a roda do pneu do carro enquanto o carro está em movimento? A gente vai ter que correr atrás do tempo perdido e ingressar na inteligência artificial ainda que a inovação e a transformação digital não estejam bem consolidadas? Ótima pergunta também. A visão, ela conversa com isso que você trouxe, de trocar o pneu do carro com ele andando. Pelo ponto de vista, né, de similaridade, né, ou de equiparação quântica, mas na prática é migrar do carro para um foguete que viaja à velocidade da luz. Não tem comparação o que vem daqui para frente com o que a gente teve do passado até aqui, não tem. O grande problema é que o que acontece? Os índices de inovação no Brasil, eles estão abaixo da mediocridade, né? Então, por consequência, a grande maioria das 24 milhões de empresas ativas no país formalmente nesse momento é que os empresários e os empreendedores, que na média hoje 73%, segundo o Sebrae, 73% das empresas que nascem quebram até o 3º ano. Por quê? Porque não tem visão de negócio, não tem visão e cultura de gestão voltado para a inovação. Então, os empresários e as empresárias preferem muito deixar para pensar amanhã as oportunidades, e aí a famosa frase do Drucker, né? A operação engole a estratégia no café da manhã, é o que acontece em 99,99% das empresas. Eu estou falando de todos os tipos de empresas, tamanhos, portes, segmentos. Dentro desse contexto, tudo isso para dizer o quê? Eu particularmente, e olha que a gente só atende empresa enterprise, não conheço empresa no Brasil que esteja dentro do raciocínio de AI driven. O que é um AI driven? É uma empresa que implementou a transformação digital corretamente, então passou a ser uma empresa data driven, e ela domina tanto o conceito de data driven que ela, em vez de tomar decisão baseada em dados, ela passa a tomar decisão baseada em IA. Então ela é uma empresa AI driven. Inclusive, tem um índice que daqui para frente vai ser um índice avaliado das empresas que chama índice AIA, que é o índice de adoção da inteligência artificial. E aí, nesse contexto, um dos produtos que a gente mais vende hoje no Brasil é o letramento em IA, porque as pessoas não sabem o que é IA. As pessoas acham que inteligência artificial é a mesma coisa que machine learning. Tá, mas aí o que é rede neural, o que é deep learning, o que é IA generativa? As pessoas não têm esse entendimento, e se não tem esse entendimento, não dá nem para descer para o play para brincar. Porque o que acontece? Para a gente desenvolver um projeto de inteligência artificial, né, primeiro que, pegando um pouquinho o gancho que foi falado anteriormente, a gente não pode achar que a IA ou é uma tecnologia que ela vai flopar, ou é um hype, ou a gente não pode só superestimar ou só subestimar. O segredo está no meio termo. Ou seja, a gente tem que ter menos pressa para criticar e mais paciência para aprender. Todos nós. Por isso que sempre que nos chamam em podcast, em palestra, em programa de TV e coisa, os especialistas já falam, não, pode tirar, não existe especialista em IA no mundo. Porque nesse momento, com tudo que eu estudei, com tudo que toda a experiência prática do Milagre, nesse momento a gente já ficou muito para trás, porque muita coisa vem evoluindo. Eu inclusive desenvolvi uma IA que eu chamo de Second Brain, que ela fica buscando em tudo que é lugar do mundo as minhas fontes, o que está acontecendo, e vai organizando para mim, para me ajudar nas minhas aulas, minhas palestras, no meu trabalho.
Mas tudo isso para dizer o seguinte para vocês. Um projeto de IA não é simplesmente, eu quero fazer uma automação aqui. Um projeto de IA, basicamente, ele tem 7 entregáveis. O primeiro, quando você implementa corretamente, você vai gerar mais velocidade nos seus processos. Segundo, você vai ter mais acuracidade na análise dos dados. Terceiro, você vai ter mais escalabilidade nas suas entregas. Então, se eu tenho mais velocidade, acuracidade, escalabilidade, o que eu gero? Redução de custo. Se eu reduzo o custo, eu aumento margem. Se eu estou aumentando margem pela redução de custo e por toda essa produtividade, eu já estou gerando eficiência operacional, que é a palavra de ordem nas empresas, no mundo dos negócios, para gerar EBITDA, ou seja, fazer geração de caixa. E aí, por consequência, o que eu tenho? Eu tenho mais segurança de gestão, com hiperpersonalização, que o Milagre comentou. Então, o que eu quero dizer para vocês? Um projeto de inteligência artificial que a gente chama HCI, que é uma nomenclatura cunhada pelo MIT, que é, traduzindo para português, que é um projeto de interação humano-máquina, né? Então, ou humano-computer, né? Por isso HCI. Basicamente o que acontece? A gente não pode, na hora de fazer um projeto de IA, sair desenvolvendo uma IA, porque eu quero fazer uma automação aqui. Não. Por que é um projeto de interação humano-máquina? Porque você precisa ter muita responsabilidade com o que você vai fazer, porque é uma coisa que vai ficar para a posteridade. Então, e você não apaga as coisas. Então, eu faço uma analogia com casa. Ninguém constrói uma casa indo na ferragem, comprando tijolo, cimento e areia, sai empilhando um tijolo em cima do outro. Porque a casa vai cair. Então, o que você precisa fazer? Primeiro você precisa contratar um arquiteto para fazer a planta da casa. Aí você vai saber qual o tamanho da casa, quantos quartos, qual o diferencial do design, qual a cor, qual a textura, quais os móveis de mobília. Então, com a planta da casa feita, aí você vai lá e contrata um engenheiro para fazer o cálculo estrutural da casa. Aí que você vai saber quanto vai custar para fazer a casa e como vai ser exatamente a casa e o cronograma de implantação. Um projeto de HCI, um projeto de interação humano-máquina, ou na prática um projeto de desenvolvimento de inteligência artificial, ele precisa passar por essas etapas. E aí, o que acontece com as empresas? Se elas nem sabem o que é inovar, se elas não têm implementado um raciocínio de transformação digital, como é que quer sair desenvolvendo inteligência artificial? Vai sair tudo errado. Vai sair tudo errado. E isso impacta direta e conversa diretamente com o marco legal da inteligência artificial, que está sendo discutido nesse momento, e que a gente precisa tomar muito cuidado para que ele não... Eu sou a favor de regular, sem dúvida alguma, senão vira uma bagunça. Por outro lado, a gente tem que cuidar muito como será essa regulação, porque se ela amarrar e burocratizar muito, a gente aqui que já está atrás, a gente nunca mais alcança, por exemplo, a China, como ele comentou. As crianças já começam a aprender IA com 5 anos de idade na escola. A China mudou as leis do país para incentivar o desenvolvimento da inteligência artificial, porque a meta deles é ser a maior autoridade do mundo em inteligência artificial até 2030. Os Estados Unidos facilitam o visto para quem domina a IA. E a gente aqui vai dar um passo para trás? Não, então tem que ter esse cuidado muito grande. Né? Então, tudo isso para dizer o seguinte, todo mundo está atrasado em relação à inteligência artificial. Porque quando a gente migrar da inteligência artificial shallow ou narrow, ou inteligência artificial limitada, que é o que a gente está hoje, tudo que a gente tem hoje está dentro da inteligência artificial limitada. Para AGI, que é a inteligência artificial geral, que na minha modesta e humilde opinião acontecerá ano que vem, a gente não vai ser só um salto, vai ser uma passagem num buraco negro para outra dimensão. O tamanho da disrupção do que vai acontecer, do game changer que vai acontecer. Porque hoje, qual a grande diferença nossa para a inteligência artificial? A consciência. O que nos diferencia das máquinas hoje, e aí lembrando, né, fazendo um disclaimer, como qualquer tecnologia, a diferença entre o bem e o mal é a maneira como a gente usa. Então esse é um ponto importante. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, hoje o que nos diferencia basicamente das máquinas, dos robôs, é a consciência. Eu não estou dizendo que a inteligência artificial geral vai ter consciência. Na minha modesta e humilde opinião, uma IA deve ter a consciência na próxima evolução, que é a superinteligência artificial, que deve ser aí por 2029 e 2030.
Aí eu não posso dizer que é consciência, mas ela vai ter algo muito parecido com o que a gente entende como consciência. Até porque consciência é difícil de determinar, né? É um conceito amplo, né? É um conceito amplo. Mas com a turbinação da mecânica quântica, da computação quântica, nós vamos para um outro patamar. Nós vamos para um outro patamar, inclusive, de descriptografar blockchain, ou seja, pode ferrar o sistema financeiro do planeta. Até porque o algoritmo para descriptografar blockchain já existe desde 1994. O que a gente não tem são processadores que hoje operam. O melhor computador quântico hoje processa em 10 Hz. Ou seja, nada. Então a gente tem tempo para se preparar ainda, mas a questão toda é esse entendimento, essa consciência, esse letramento que as pessoas têm que ter. Quer dizer, é um novo idioma que a gente vai aprender. A gente precisa aprender. E por ser um novo idioma, não tem contraindicação. De qualquer idade, qualquer segmento, qualquer área, qualquer sexo, todo mundo precisa, porque quem não souber, simples assim, será esmagado ou destroçado por quem sabe. Tão simples quanto isso. Eu ia perguntar a respeito disso, né? A gente não tem, e na sua visão, né? A gente vai ter logo ou não vai ter logo mão de obra suficiente para pilotar essas máquinas todas, né? Você é engenheiro de prompt, a gente fez recentemente no time assim uma imersão em IA, no que as ferramentas podiam trazer para a gente em termos de acelerar, escalar os nossos processos de comunicação, de produto internos, e a gente sempre fica com esse, putz, tentei, não foi, tentei mais uma vez, não foi, a coisa não... a minha percepção é que parece que cada vez que essa tecnologia evolui, mais difícil é a preparação da mão de obra de pessoas como Rafa, de pessoas como Juan, para pilotar essa revolução. Temos, não temos, mas teremos em breve? O Rafa vai explicar, ele tem uma explicação muito boa para isso. Olha, eu acredito que essa parte da técnica para a prática, ela acontece primeiro passo com a educação. A gente ter esse letramento em IA que o Juan mencionou. Só que tem por que eu gosto e não gosto do termo engenharia de prompt? Por quê? Porque engenharia de prompt já remete a algo complicado. Nossa, eu preciso ser um engenheiro para eu construir um bom prompt. E o que é construir um bom prompt? É dar uma boa instrução. E eu sempre levo nas minhas palestras, todo o conteúdo que eu falo, que se as pessoas quebrassem essa barreira que você mencionou, de usar a IA na prática e começassem a realmente entrar para o mundo da IA, as melhores pessoas para criar prompt seriam os cabeças brancas da empresa. Por quê? A pessoa que tem muita experiência, que tem bagagem, que entende de processo, que entende de dar uma instrução, são as pessoas que têm experiência no negócio. Só que essa pessoa é a que está mais distante de usar a ferramenta e a tecnologia. Deixa para os jovens. Então, hoje, o mundo tem uma dissociação muito grande entre quem domina a ferramenta e quem deveria dominar. Que é quem tem o detentor do conhecimento, né? Exatamente. Do teórico. E a gente está vindo num mundo, e aí é onde eu até me aprofundo mais, que é um pouco da minha missão na parte educacional, de aproximar isso com algumas ferramentas no-code, que são ferramentas sem programação. Essas ferramentas, elas estão muito evoluídas e cada vez mais, inclusive, por avanços de IA. Isso permite como pessoas de 60 anos, 70 anos consigam usar ferramentas que antes eram só código de programação e que ele não ia nem ter tempo e nem interesse a passar a criar bons prompts, a passar a criar bons fluxos de automação com IA, bons sistemas de IA, assistentes de IA. Só que existe uma quebra que a gente precisa tirar agora. Então, se você que estiver ouvindo achar, nossa, eu nunca vou aprender IA, é muito complicado. Não é. Às vezes os termos, engenharia de prompt, fluxo de automação, plataforma no-code, eles parecem. Só que é o que o Juan falou. Depois que você quebra esse letramento, você começa a entender esse universo e encarar aquilo como, não, eu vou dar o passo adiante. Os melhores prompts são feitos pelas pessoas que têm mais experiência. Só que no mercado, às vezes, essa ordem é invertida. Joga para o menino mais jovem que é programador fazer um prompt. Só que esse menino nunca liderou pessoas. Esse menino nunca liderou processo. E aí ele vai criar prompts que não vão funcionar. E aí o que eu sugiro nessa parte? A gente começar a inverter essa lógica. A gente começar a trazer esse mundo. E uma coisa que a gente conversou até no Uber vindo para cá, né, Juan? É que a lógica o pessoal confunde muito TI com IA.
E a lógica da IA muitas vezes inverte a lógica do TI. Porque quando você vai construir um sistema, né, você precisa mapear todos os campos, tem que colocar tudo numa caixinha, porque você tem que criar muitas vezes um sistema que vai reproduzir como uma máquina pensa. E a IA, às vezes, justamente o contrário. Como um ser humano deve pensar. Se você limitar as tomadas de decisões de uma IA, você está tirando inteligência da IA. E aí, quando a gente pega uma pessoa de TI que sabe programar, às vezes Python, que é às vezes né, quando você vai integrar com o OpenAI, GPT, você precisa ali programar Python, criar sistemas, vem uma pessoa que tem uma cabeça muito fechada a nível de programação, a nível de fechar o circuito, e ela vai acabar prejudicando o prompt da IA. Mas se você entrega na mão de uma pessoa que não tem esses vícios, ela vai acabar aprendendo tudo certinho, vai orientar certinho a IA vai responder muito bem. Por quê? Porque ela entende pessoas, ela sabe dar uma instrução mais clara, que não vai gerar dúvida. Então faz muito sentido isso. Por mais que pareça meio maluco, no fim realmente faz bastante sentido. Quando a gente coloca ali um prompt bem claro, ele funciona e é incrível. A gente vai ver um pouquinho disso aqui na experiência hoje na ESPM. Muito bacana, né, essa perspectiva da colaboração, né? Sim. A gente ter a noção de que nem sempre é só o jovem que pode resolver quando a gente está falando em tecnologia, que é importante ele ter esse input também do mais maduro, o experiente, que tem ali essa noção de conhecimento básico, que pode, aliado ao conhecimento tecnológico, promover aí essa melhoria para o negócio, né? Trazer a aplicação prática e mais efetiva da inteligência artificial. Eu queria dizer que eu já tô aqui com um FOMOzinho ativado com essa provocação do Juan, né? De que a gente ainda tem um ano para estar absolutamente letrado sobre inteligência artificial. Então ainda dá tempo, gente, respira fundo, ainda dá tempo. Mas eu queria que vocês aproveitassem esse gancho para dar uma palhinha o que e por que o curso que acontece hoje e amanhã é ferramenta indispensável. O que a gente está trazendo, e eu sei que aí tem, né, a gente que já conhece a programação e a ementa já sabe aí as cerejinhas do bolo, mas o que de ferramenta prática, o que de efetivamente o aluno vai poder sair daqui e vai dizer, nossa, isso realmente transformou minha rotina, mudou na prática a aplicação para o meu negócio. O que a gente vai ter de entregável aí dessa imersão em inteligência artificial? Bom, na verdade o que acontece, né? Tem um ponto que eu acho que é importante colocar que essa resposta conecta com o que o Hilário estava falando, que basicamente é o seguinte, por que a gente precisa desse letramento? Se a gente chegasse em 1980, na década de 80, e falasse URL, www, qual o teu endereço, qual o teu IP, ninguém sabe o que é isso. Que é isso? É a mesma coisa, ou seja, tu precisa aprender esse novo idioma, o que é um fine tune, o que é uma engenharia de prompt, o que é uma instrução, o que é um typebot, que é um maker. Você entendeu o que é isso? Qual é a diferença de um CPU para um GPA? Qual a diferença entre machine learning, redes neurais e deep learning? O que é uma aprendizagem por reforço, aprendizado semi-supervisionado? Isso é um letramento. E aí, dentro desse contexto, eu sempre faço a analogia, eu gosto de trazer para o mundo real, né, para a palavrinha de cristão. Como é que você vai numa pizzaria se você não sabe o que é queijo, tomate, salame, né? Você precisa saber o que é isso para pedir a pizza correta. A função do letramento é nesse sentido. Então, o que a gente vai abordar? Né? As pessoas elas acham que inteligência artificial, tem muita gente que acha que é ChatGPT. Não. ChatGPT é uma aplicação, mas que é para algumas coisas, mas para outras coisas ele não é tão bom assim. Tem Gemini, tem Perplexity, tem Cloud, tem Llama, tem Mistral, tem Bedrock, tem muitos outros tipos de LLMs, de redes neurais ou inteligências artificiais generativas que a gente usa uma para cada coisa. Então a gente precisa entender se a gente tem a oportunidade de ter do nosso lado um robô que é o Elon Musk com o Sam Altman, com o Steve Jobs, o somatório de todos eles, 1 milhão de vezes mais inteligente que eles, juntos, do nosso lado, para nos tornar mais eficientes, mais produtivos. Então a gente tem que saber o que usar, como usar na hora certa para a gente entregar mais eficiência operacional. Agora, como é que a gente acelera isso? Mostrando na prática, no curso, a gente vai mostrar no curso na prática. Quando eu uso o ChatGPT, para que eu uso? Como é que
Como é que eu torno a minha vida mais simples? Vou dar um exemplo muito simples. Trazendo para a prática, e depois o Rafa ele entra exatamente no que ele vai ensinar de no-code. Mas o que a gente... Por exemplo, quando eu estava com uma situação com um cliente, que a gente estava desenvolvendo um sistema, projetando uma ideia de sistema, antes eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que fazer a descrição do sistema, eu ia no meu designer de UX e UI para ele fazer lá toda a definição, a parametrização, depois eu tinha que pegar o meu time lá de back-end, de front-end ou full stack para desenvolver o sistema. Dando tudo certo, eu precisaria de uma semana, assim, mas dando tudo certo. Hoje, eu não preciso de mais ninguém dessa galera. Eu desenho no papel uma ideia do que eu quero, eu tiro uma foto no próprio celular, no próprio smartphone, eu jogo para o ChatGPT, por exemplo, eu peço para ele me detalhar aquilo ali, aí eu pego o detalhamento que o ChatGPT me fez, jogo numa outra IA, que vai gerar para mim todo o UX e UI, e aí eu pego aquele UX e UI e jogo para o Figma para tornar aquilo num protótipo de alta fidelidade ou num protótipo funcionável. Quer dizer, o que eu levaria uma semana dando tudo certo, eu levo 5 minutos para fazer com a IA me ajudando. Então aqui eu estou dando um exemplo de muitas ferramentas grátis que a gente vai ensinar, algumas, se você quiser melhores funcionalidades, tem que pagar alguma coisa. A gente vai ensinar muito usar as ferramentas que já existem, mas principalmente como desenvolver os seus assistentes, os seus agentes de IA para resolver algo que, se não exista, você cria exatamente para você, que é o que o Milagre vai ensinar. Isso, a gente vai pegar esse letramento e as pessoas não vão conseguir usar esse letramento criando soluções na prática. Igual eu falei, traz uma autonomia muito grande, porque pensa uma pessoa do financeiro, se é do RH, essa pessoa, quando que ela ia conseguir desenvolver projetos de tecnologia? Tem um distanciamento muito grande, né, nas empresas. E, por exemplo, depois desse letramento, depois desse curso, uma pessoa do RH ela vai entender que ela consegue desenvolver um assistente para ser mais produtiva na função dela, e que às vezes a tecnologia não precisa mais de passar, de entender, porque nunca é prioridade, né? Às vezes esses setores, a tecnologia nunca é prioridade para atuar ali. Só que aí as pessoas começam a se tornar mais independentes. E a gente vai conseguir fazer no curso aqui na ESPM que as pessoas já entendam e já saiam com o seu assistente. Então aquela ideia de ser mais produtivo, não, você já vai sair daqui com um assistente que você configurou, que você deu instrução e que ele já vai operar ali com você. Aí algumas pessoas falam assim, nossa, Rafael, mas eu uso um sistema. Tudo bem, mas uma coisa que eu gosto sempre de falar é o seguinte: quando a gente vem para o mundo real, de criar soluções reais com inteligência artificial, a gente tem que entender um pouquinho da regra de Pareto. 80% das soluções reais, com soluções no code hoje, você já consegue resolver e entregar resultado. Entendeu? Então, claro que existem sistemas com uma profundidade de tecnologia hoje, que eu trabalho também, muito grande, só que quando a gente vem para a economia real, e principalmente para esse lado de letramento, o pontapé de partida para mim é esse. A gente tem que ter uma maturidade em IA, entender que nem todo mundo precisa dominar completamente a tecnologia para aplicar e ter resultado com ela. Então todo mundo precisa ser um gênio do marketing digital para ter uma conta no Instagram. Então, e ter resultado com o Instagram. Então, é um pouco disso. A gente consegue aqui sair com uma base muito sólida. Eu acho que tem um exemplo que ele é muito legal, que a gente implementou num dos nossos cursos, que a gente, no primeiro dia, a gente faz o mapeamento de oportunidades para desenvolver os assistentes ou agentes de IA. E no RH, especificamente, pegando então o gancho do RH, a diretora de RH, ela mapeou qual que era o maior gargalo da área dela. Era o tempo que eles levavam hoje para receber o currículo, analisar e responder para o candidato ou para a candidata. Né? Levava 5 dias. O que a gente fez? A gente ensinou ela a desenvolver um agente de IA, um assistente de IA que ela treinou aquele assistente, aquela IA, para ler a descrição do cargo no LinkedIn. A gente ensinou ela a treinar a IA para fazer upload de Word ou PDF, ou seja, o currículo. E a gente ensinou ela a treinar a IA para comparar os soft, hard e human skills do currículo com o que apontava no job description. E aí a própria IA já fazia toda a análise do que dava match, o que não dava, fazendo as recomendações. Ou seja, ela, diretora de RH,
que nunca escreveu uma linha de código, ela sozinha desenvolveu, levou por umas 3 horas para desenvolver um sistema que reduziu de 5 dias para 1 minuto. Então isso é um exemplo prático, né, para onde a gente está indo. Então esta diretora de IA já está na frente dos outros diretores que não sabem fazer isso, né? Essa diretora de RH. Tudo isso para dizer o seguinte: a inteligência artificial, como falou o Milagre, não é uma coisa para a área de TI ou para a área de tecnologia, para a área de inteligência de mercado. É para todo mundo. Porque as oportunidades e as demandas são tão grandes que se for para deixar só com a área de TI vai engargalar. Então por isso que é para todo mundo a inteligência artificial. Não, e eu digo mais, porque se você não é da área de tecnologia, a sua vantagem pode ser ainda maior. Porque na área de tecnologia as pessoas costumam estar mais ligadas ao que está surgindo, ao que está vindo. Talvez as pessoas na área de RH não estejam tão ligadas à tecnologia ou achem que está em um mundo distante. Então, se você for o primeiro a dar espaço, e é uma coisa que eu sempre falo, quem chega primeiro bebe água limpa. Então, se você, né, se aproveitar e aprender uma skill como essa, tão valiosa como essa, você tem resultados e consegue se diferenciar ali da concorrência, enfim, consegue realmente sair na frente. Pensa o seguinte, a gente já está desenvolvendo na empresa soluções com mecânica quântica e computação quântica. Então imagina, quem ainda nem desceu pro play para brincar de IA vai ficar onde? Então... Que prejuízo que temos Exato. que correr atrás, né? Acho que é Exato. importante isso, né? Trazer todo mundo para conversa, todo mundo começar a ingressar nesse mundo, como você mesmo disse, né? Pode ser que não use para absurdos, muita complexidade, mas o importante é isso, né? Todo mundo começar a participar, começar a se sentir mais à vontade para falar em inteligência artificial e entender um pouquinho mais para poder usar a aplicabilidade real no seu dia a dia, né? Exato. Gente, acho que... E eu quero descer agora pra oficina já. Já quero É, descer né? agora, porque eu não quero perder esse espaço. Não vamos gente. perder tempo, porque essa meta ousada, né? Ousada e Agosto nos- do ano que vem estejamos todos dominando a inteligência artificial. E nos desafia, por isso vamos correr com isso agora, gente. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui, Juan, Rafa, Gisá. Acho que foi mega produtivo e eu tenho certeza que deixou o pessoal que está acompanhando com a pulga atrás da orelha, querendo agir, fazer e evoluir. Se vocês quiserem, enfim, fazer os agradecimentos, fiquem à vontade. Eu que agradeço essa dupla maravilhosa que está com a gente. Espero que seja a primeira de muitas, né? Em breve a gente tem aí o povo do Paraná, não só de Curitiba, né? Mas do Paraná todo, entendendo mais de inteligência artificial, mais preparado para dominar essa tecnologia, para operar essa tecnologia, para conviver com ela, né? Que eu acho que sobretudo é isso que vai acontecer nos próximos anos. Obrigada, Juan. Obrigada, Rafa. A gente que super agradece, eu ia terminar deixando uma mensagem que daqui para frente todo mundo vai ter 3 vidas. A primeira vida termina quando a gente perde a virgindade com a inteligência artificial. A segunda vida, ela termina quando a gente perde a inocência com a inteligência artificial. E a terceira vida começa quando a gente, de fato, inicia o letramento com a inteligência artificial. É um game changer jamais visto até hoje. O meu recado é que é muito legal, é muito empolgante inteligência artificial. Eu tenho um slogan, né? Meu boné tá guardado ali, que é viver de IA, e realmente vocês vão acompanhar hoje a oficina, vocês vão ver que é difícil dormir depois. O meu maior desafio às vezes é dormir com tanto de ideia e possibilidade que a gente vem na cabeça. Agradecer também a recepção, primeira vez aqui em Paraná, primeira vez em Curitiba, super bem recepcionado, os casacos estão na mala, mas tenho certeza mas tenho certeza que vai ser a primeira de muitas vezes aqui que vocês. Agradecer o convite e o último recado é bora viver de IA. Bora viver de IA. viver de IA. Obrigada para você que nos acompanhou até agora. Siga o Gas Conecta nas redes sociais, @GasConecta no Instagram e no LinkedIn. Até a próxima.